Meus queridos amigos, Shalom, uma ótima noite para vocês, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês, quero agradecer de coração, como sempre, né, carinho de vocês, se inscrevendo no canal, os novos inscritos, sejam muito bem-vindos, viu? Se você puder dar o seu like, isso é importante, ajuda muito o canal, tá? Compartilha com seus grupos, amigos, isso é importantíssimo, ajuda muito também, demais, né? E se você lembrar, toca o sininho para você ser notificado, ok? Toda vez que sair um vídeo, ser notificado. Nós temos vídeos todos os dias, tá bom? Hoje eu estou fazendo um vídeo até menos, tá meio devagar aqui, porque a chuva prejudicou muito a internet, entendeu? Então tá meio complicado, a coisa tá meio complicada aqui hoje, tá? Mas melhorou agora. Mas é isso aí, gente. Que eu quero falar com vocês em relação a essa crise, Estados Unidos e Irã. Afeta o Brasil? Claro que sim. Que se tivesse um aumento do petróleo, né? Claro que afetaria o Brasil, mas graças ao Criador, o petróleo hoje já teve uma grande queda, devido ao pronunciamento do presidente Donald Trump, tá bom? Então o Trump, ele está agindo certo, não pense que é errado não. Aquele general que os Estados Unidos matou, aquele cara é terrível. Aquele cara ali é responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas. Tá bom? É um cara perigosíssimo. Há muitos Estados Unidos, não só os Estados Unidos, grande gentes por aí, né? Grandes movimentos de países estavam atrás dele, como estão atrás de terroristas. Ele era um general, mas que era terrorista. Ok? Então, ele morreu tarde. Ele é responsável pela morte de muita gente, principalmente americanos. É terrível, né? Aí a imprensa fica cobrando do Brasil posição disso, posição daquilo, é claro, né? Tudo isso, Bolsonaro já sabe muito bem que ele não é bobo, que é a imprensa tentando complicar a vida do Bolsonaro, de todas as maneiras, né? Então tá aqui, ó, Bolsonaro assiste a Donald Trump na TV e faz críticas à relação de Lula com o Irã. Sabe por quê? Porque o Lula fica aí passando mensagenzinhas e mandando noticiazinhas, como se ele fosse o dono da bola e quer aparecer. O Lula quer aparecer, ele acha que ele será candidato em 2022. Ele acha que ele tem possibilidade de ser candidato e voltar ainda a ser presidente. Ele acredita ainda nesse absurdo. Ele está esquecendo que falta poucos dias para ele voltar para a cadeia, certo? É só os senadores e deputados votar que vai ter a votação da prisão em segunda instância. Vai cair aí o que o STF fez. E o que vai acontecer? Lula para a cadeia de novo. Ô Moluscone, vai comer um bandecone lá, hein? Certo? Então Bolsonaro assiste a Donald Trump na TV e faz as críticas sobre Lula com o Irã. Por quê? O Lula, ele deveria ter acordos comerciais, relações comerciais, essas coisas, certo? Agora, quando se apoia coisas erradas, aí já não tem nada a ver com o comércio, né? O presidente Jair Bolsonaro viu pela TV o pronunciamento de Donald Trump sobre ataque do Irã a bases dos Estados Unidos no Iraque. Estados Unidos foram atacados, mas não morreu ninguém, não acertou ninguém, tá? Ao fim do discurso de Trump, Bolsonaro fez críticas em transmissão nas redes sociais à relação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Irã, ok? Bolsonaro lembrou visita de Lula a Mahmoud Ahmadinejad em 2009, quando iranianos eram criticados por programa de enriquecimento de urânio. O presidente ainda citou a Constituição brasileira, lembrando que as relações internacionais do Brasil se regem pela defesa da paz, tá? É constitucional isso. Em nota, PT classificou a declaração de Bolsonaro como mentirosa, porta-voz, presidente... Tá bom, eu queria que o PT soltasse uma nota dizendo, né, se é verdade ou mentira que o Lula pagou a dívida externa, que o Lula chegou a falar que pagou a dívida externa, anunciou e tudo, né? E nós sabemos que isso não aconteceu. Então, já que o PT gosta tanto da verdade, fala a verdade para nós.
Por que que o Lula mentiu aquela vez? O presidente da República, Jair Bolsonaro, assistiu pela TV o pronunciamento de hoje do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito do ataque realizado na véspera pelo Irã contra bases norte-americanas no Iraque. O próprio Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais para exibir o discurso de Trump com um comentário final a respeito. Olha no final que ele fala, né? Ao fim do pronunciamento, o presidente do Brasil fez críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2009, Lula viajou ao Irã para se encontrar com o então presidente Mahmoud Ahmadinejad, responsável por um programa de enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos e outros países temiam que a iniciativa fosse utilizada para o desenvolvimento de armas nucleares, certo? Vocês já imaginaram se o Irã faz uma bomba atômica? Vocês já imaginaram? O primeiro teste deles era em cima de Israel. Porque o Irã vive ameaçando, sempre ameaçando de destruir totalmente Israel. Eles falam que é varrer Israel do mapa. É isso mesmo que vocês escutaram, eles falam isso. Tá bom? É terrível, né? E aí uma embaixadora brasileira, né? A embaixada brasileira foi convocada lá para prestar conta, por quê? Porque o Brasil está apoiando os Estados Unidos. Não, o Brasil ele tem acordos com os Estados Unidos e com o Irã ele tem acordo comercial. Ele está cuidando da parte comercial com os Estados Unidos. O Brasil não está metendo bico nisso, ok? Então Bolsonaro diz que convocação de diplomata brasileira é direito do Irã, claro. É um país soberano, é um direito dele, está no território deles, né? E em meio a esse conflito entre Estados Unidos e Irã, Bolsonaro diz que pode não ir a Davos. Então isso pode mudar os planos, talvez o presidente não vá. Apesar que eu, particularmente, acho que sim, que ele irá, né? Que ele também não está falando que não vai. Há possibilidade, né? E Lula, ó o Lula, que gosta de dar palpite, né? Lula, que governou tão bem o Brasil, né? Acabou com o nosso país. Então ele aqui, ó. Lula diz que Brasil é construtor de paz e não deve se meter em Estados Unidos da América e Irã. Eu queria fazer uma pergunta para o Lula, tá bom? Quando você deu 25 milhões de dólares para a Palestina ou na mão do Hamas, porque é ali quem manda é o Hamas, eu quero saber se você estava pensando em paz. Foi querendo a paz que você deu 25 milhões para um grupo terrorista? Porque ele não planta, ele não faz escola, não faz hospital, não faz nada. Eles só fazem bombas para jogar em cima de Israel. Eles só fazem investimento no terrorismo para matar gente. Ok? Então eu queria saber se você agiu com pensamento de paz. Eu vou dar 25 milhões de dólares na mão do Hamas, eles vão se converter à paz e vão começar a ser bonzinho. Foi isso que você fez, né? Realmente a gente vê que você luta pela paz. Ok? Muitos acham que o Brasil deve se omitir no tocante aos acontecimentos. É o Bolsonaro. Queria dizer apenas uma coisa. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da República, ele esteve no Irã e defendeu que aquele regime pudesse enriquecer urânio acima de 20%, que seria para fim pacífico, disse Bolsonaro. Complementaria apenas uma questão. Nós temos que seguir as nossas leis, não podemos extrapolar, mas acredito que a verdade tem que fazer parte de nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. Repito, o senhor Lula, enquanto presidente, esteve no Irã e lá defendeu naquela época, junto ao senhor Mahmoud Ahmadinejad, que aquele país enriquecesse urânio acima de 20%, que era para fins pacíficos. Esse acima dos 20% já dá para fazer arma nuclear. Mais tarde, o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rego Barros, afirmou que Bolsonaro avaliou o pronunciamento de Trump como sereno e ao mesmo tempo firme, o que tem que ser. Um presidente, ainda mais com os Estados Unidos, tem que ser assim mesmo, sereno, equilibrado e firme. O Brasil tem um posicionamento
do ponto de vista diplomático, que é bem conhecido, mas no tocante a estas questões, gostaria de puxar alguns aspectos e avançar a vocês, que é os jornalistas, né? O presidente Bolsonaro entendeu o discurso do presidente Trump como sendo sereno e ao mesmo tempo firme, evitando ampliar a crise e defendendo os interesses dos Estados Unidos, o que seria natural a qualquer chefe de Estado, disse o porta-voz. Ao fim de sua análise, Bolsonaro citou o artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, segundo o qual o Brasil rege suas relações internacionais em 10 princípios. Entre eles, destacou 2: a defesa da paz e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ok, senhor Lula, o senhor deve se preocupar com a sua volta à cadeia, que falta pouco. Tá? O parlamento logo está voltando aí dos recessos e não vai ficar legal para o senhor, porque eles vão votar a questão da prisão em segunda instância. E vai ser aprovado, que o senhor sabe muito bem que será. E aí o senhor vai voltar a comer um bandecone. Um bandecone gostosone lá dentro da Polícia Federal Zone, né? O senhor que adora aquele local, tem seu apartamento, mas eu creio que na sua volta o senhor vai ser premiado com um novo alojamento. Deve ser em Bangu, Papuda, por aí, quem sabe, né? Então tomara que o senhor chegue lá, entendeu? Então tá aí, Bolsonaro fez o seu pronunciamento. Bolsonaro mostrou que o Brasil não está a favor de guerra, não está a favor de violência, não está a favor de nada. O Brasil se posiciona contra o terrorismo, certo? Se posiciona a favor da paz, se posiciona a favor de união. Então acabou o papo. Relação com o Irã, comercial. Relação com os Estados Unidos, são diversas relações que o Brasil tem diversos acordos, tá? Inclusive comercial, tá bom? Então, o Brasil não tem que explicar isso para ninguém. O Brasil é soberano. A chamada do embaixador do Brasil lá em Teherã para prestar esclarecimento é um direito do Irã, claro. Mas ele vai explicar o quê? Olha, o Brasil é um país soberano. O Brasil não está a favor de guerra, nem de matar ninguém, não mandou matar ninguém, nada. O Brasil está assistindo tudo isso. E a posição do Brasil é contra terrorismo. Vocês são a favor? Tá bom. Todo mundo sabe que o terrorismo tem apoio financeiro de grandes bilionários e também de muitos países, inclusive o próprio Irã. Shalom, um forte abraço para todos vocês, que o Eterno abençoe e, se Deus quiser, não terá guerra. Ainda não, tá bom? Esse negócio de guerra mundial. Shalom, forte abraço.